Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, amém? E voltaram a dormir, não foi? A irmã Fabiana, né? Fabiola. Voltaram a dormir. A paz do Senhor, amados, amém? Glória a Deus. Tempo de acordar. Aleluia. Tempo de acordar porque é tempo de missão. A gente não pode fazer missão dormindo, né, pastor Pablo? Graças a Deus. Falando em dormir, eu estou com sono aí de muitos dias sem dormir. Como foi dito, nós tivemos trigêmeos. Quando terminar o culto, eu vou fazer uma oração, vou chamar todo mundo aqui. Quem não vir vai pegar a oração dobrada, que é para a gente chegar nessas 100 crianças, né, pastor Walter? Vai chegar rapidinho agora. Rapidinho vai chegar. 4, 5, 6. Ô irmão, vocês sabiam que a médica falou que se a Roberta engravidar de novo, há possibilidade de vir 4, 5, porque ela é muito fértil. Orem para ela não engravidar. Glória a Deus, glória a Deus. Com muita alegria estou aqui recebi o convite dessa igreja. Amém. Recebi o convite dessa igreja do pastor Walter há algum tempo. Tenho tentado me preparar entre uma soneca dos trigêmeos e outra. A gente lê um texto, a gente vai orando, a gente fica acordado até um pouquinho mais tarde. A gente vai conseguindo organizar as coisas e Deus vai colocando tudo no lugar. Há um desafio muito grande na vida do cristão. Esse desafio passa pela missão também. E foi me desafiado aqui a falar sobre o papel da família na obra missionária. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que o tema, não é corrigindo, pastor, mas um tema que seria bom para a minha família é o desafio da família na obra missionária. Porque nós temos sido desafiados pelo tempo, pelo cansaço, pelas dores físicas, pelas dores emocionais, mas em todas essas coisas, Deus tem sido suficiente. Amém? Então eu gostaria de compartilhar aqui um texto bem conhecido com vocês, que está em Josué capítulo 24, no verso 15. Gostaria de compartilhar algumas estratégias também que, nesse tempo, está no presente ainda, nós estamos tendo que usar. E quem sabe pode ser útil para vocês quanto família. Todos encontraram, amém? Quem não encontrou, olha aqui no telão, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu amo esse texto aqui, mas eu amo o texto que faz a gente chegar nesse texto, porque nós amamos pronunciar Josué capítulo 1 verso 9, seja forte e corajoso, mas é nesse texto aqui que Josué demonstra a sua força e coragem de cumprir o que Deus falou para ele naquele verso 9, que é de cumprir a palavra do Senhor, é de seguir a palavra do Senhor, porque o que nos lava é a palavra do Senhor.
O próprio Jesus Cristo vai dizer que é necessário que a gente nasça de novo. Nascer de uma obra do Espírito Santo, que é o que convence dos nossos pecados e é o que convence também da nossa salvação. É o Espírito Santo que faz com que nós possamos dormir à noite, tendo a certeza da nossa salvação. E Jesus vai falar também, é necessário que vocês nasçam da água. E o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios a respeito do casamento, ele vai falar que o marido lave a sua mulher com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos lava, tirando as impurezas deste mundo. É aquilo que nos conforta e nos prova em amor que o Cristo entregou a vida por amor a nós. É o que colocou dentro do nosso coração um amor perpétuo, um amor que não falha, um amor conclusivo, que nós não somos mais inimigos de Deus, mas agora somos filhos de Deus. E Josué, quando ele está escrevendo esse verso aqui, é porque eu achei muito parecido com o nosso tempo atual. É um tempo em que nós adoramos a Deus. É um tempo em que a igreja cristã tem crescido de forma absurdamente rápido e feroz, onde as pessoas professam a fé em Cristo nas redes sociais, discutindo sobre doutrinas teológicas e acabando se afastando dos irmãos e afastando aqueles que nem ainda conheceram a verdade de Deus. E aqui está havendo um sincretismo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, onde as pessoas elas estão adorando a Deus, mas também estão adorando os deuses dos amorreus. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso tempo? Nós não adoramos deuses feitos de barros ou esculpidos em madeiras. Queridos, os deuses que nós adoramos nesse tempo de hoje, de século 21, eles estão voltados na internet. Eu acredito que se pegar o celular de qualquer um aqui, vai ter um aplicativo chamado TikTok, ou da maioria, um aplicativo chamado Kawaii, ou da maioria, ou um aplicativo chamado Facebook, ou da maioria, ou um aplicativo chamado WhatsApp, ou da maioria, ou um aplicativo chamado Instagram, ou da maioria, onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo investindo nisso. Eu acredito que muita gente aqui também está sabendo que a Virgínia e o Vinícius Júnior estavam tendo caso. Ou ninguém está sabendo disso? Graças a Deus aqui só tem crente. Se eu perguntar isso em Anápolis lá e começa a discussão, é mesmo, pastor? Estavam namorando, ela estava lá tirando foto na casa dele, porque a gente está ligado o dia inteiro no celular. A gente está ligado o dia inteiro na vida de pessoas que nem sabem quem nós somos. A gente está adorando essas vidas e colocando elas em pedestais e se enganando dizendo que não estamos. A gente passa mais tempo com o celular, rolando a tela e vendo tudo que a gente já terminou de ver, do que lendo a palavra de Deus, do que orando, do que conversando com o irmão. Muitos lares, queridos, têm tido as famílias completamente sem teto, onde os filhos já não conhecem mais os pais, onde os pais já não conhecem mais os filhos, onde acordam e dormem e não tem mais comunicação. Eu acho tão lindo quando eu vejo os filhos do pastor Ranieri chamando ele de painho, de maninha.
Eu acho tão lindo quando os casais, mesmo depois de muitos anos de casado, falam assim: olha, eu vou deixar vocês sozinhos aqui, que eu vou ficar ali do lado de minha paixão. Eu acho tão lindo quando os pais olham para os filhos com os olhos apaixonados e os filhos retribuem esse olhar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser fortes e corajosos, seguindo a palavra de Deus e afirmando que a nossa casa servirá ao Senhor. Sabe, queridos, para nós fazermos missão dentro da nossa realidade hoje e sermos agentes missionários nessa terra, nós precisamos ter um encontro real com Deus. Nós precisamos primeiramente experimentar do amor de Deus. Sem o amor de Deus, é impossível falar do amor de Deus. Sem saber o que Deus fez por nós e saber de onde Ele nos tirou, é impossível nós termos misericórdia daquelas pessoas que estão afastadas dEle e querer falar sobre Ele que há salvação. É como no primeiro texto que foi lido aqui pelo presbítero, lá de Ezequiel 47, tem muito crente que está andando com a água no tornozelo e está se dando conta de que está tudo bem, está tudo satisfeito, e está perdendo a família em primeiro lugar, está perdendo a casa em primeiro lugar. Então na sua casa deve ser o primeiro campo missionário, mas ele só será quando a cura chegar nela e você entender que o amor de Deus também chegou a ela. Famílias missionárias começam sendo curadas em casa. Começam sendo curadas em casa. Lá no Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, Deus vai falar: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Efésios 5, 25 vai dizer: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Antes de Deus enviar Abraão, Ele criou a família em Adão e Eva. E quando o culto cessou, porque Adão pecou, o próprio Deus veio em busca dele, em misericórdia, e perguntou: aonde está você? Por que se esconde? Deus está preocupado com sua família. E Ele está perguntando para você essa noite: aonde vocês estão dentro de sua casa? O que vocês têm feito dentro de sua casa? Qual foi a última vez que aconteceu um culto no lar em sua casa? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com seu filho ou com a sua filha em casa? Sabe, os nossos filhos nasceram e o tempo realmente tem ficado muito curto. A gente não consegue dar mais aquela atenção que outrora nós dávamos. E a primeira pessoa que eu percebi estar perdendo foi a minha filha de 10 anos. Mas perdendo como assim? Ela só tem 10 anos. E ela é filha de crente, e mais ainda, filha de pastor. Filho de crente não é crente. Vocês sabem disso? Filho de crente não é crente.
E eu sempre falei, eu quero ensinar minha filha no caminho que se deve andar. Mas o tempo ficou tão apertado que eu não estava conseguindo mais dar atenção a ela. Então eu comecei a conversar com a Roberta, o que é que nós vamos fazer? Vamos orar. Nós começamos a orar. E nesse meio tempo eu falei, Roberta, a gente precisa voltar a fazer nossos devocionais. Quando as crianças dormirem, antes da gente dormir, a gente precisa voltar a fazer junto nossos devocionais, mas precisamos ser intencionais. Aí ela, mas como a gente vai fazer isso? Aí eu falei, eu vou preparar um material nas horas vagas e a gente vai começar. Então foi aí que surgiu a ideia dessa apostila aqui, que eu fiz lá para casa. Deus em nossa casa. E aí eu comecei a estudar isso com 3 estudos bíblicos, que era para mim mesmo, eu que criei isso, rapaz. Aí os irmãos da igreja viram. Aí eles falaram, pastor, você pode dar para a gente? Aí eu imprimi, eu falei, eu imprimo e dou de presente, agora encadernar não vou não, que fica caro para mim. Aí o pessoal pediu isso. E eles estão gostando, gente. E aí eu falei, eu preciso melhorar isso. Ainda não tive tempo de melhorar, vou melhorar. Porque aqui está para mim. Eu sei como conduzir, mas está faltando alguma coisa para introduzir. Então vai melhorar. Eu trouxe alguns, eu vou deixar com o pastor Walter, se ele quiser, para passar para alguns de vocês. E tem um arquivo para imprimir, quando melhorar eu posso passar a outra parte. Mas sabe, queridos, quando a gente está perdendo alguém que a gente ama, nós não podemos deixar que vá. A gente só deixa que vá quem nós não amamos. A gente só deixa de sentar com a pessoa quando nós não queremos nos relacionar. E o reino de Deus, ele não é feito apenas de doutrinas, mas ele é feito principalmente de relacionamentos. Ele é feito principalmente de conversa. Ele é feito principalmente de serviço um ao outro. Jesus, quando questionado qual é o maior dos mandamentos, ele vai responder: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior de todos os mandamentos, tanto quanto amar ao seu próximo como a si mesmo. Aí perguntam a ele quem é o seu próximo. Aí ele vai contar a parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Mas como nós podemos amar a Deus que não vemos? Amando o nosso próximo. E quem é o seu próximo? É quem está mais perto de você. O papel da família na missão não deve começar você pegando na mão da sua esposa e pegando na mão dos seus filhos e saindo pelas ruas e falando, vamos evangelizar. Mas deve começar você botando uma linda mesa de café, sentando na mesa e falando, vamos ler a Bíblia, vamos orar juntos, vamos crer, olha para mim, olha o que eu estou fazendo, olha como eu estou orando, olha como eu estou perseverando. Os nossos filhos vão nos olhar, a nossa família vai nos olhar. Os nossos filhos muitas vezes não vão acreditar no que nós lemos, mas vai acreditar naquilo que nós fazemos. Ele vai acreditar no amor quando vê o pai amando a mãe, quando vê a mãe amando o pai. Tem muita gente se perdendo porque a família já não tem mais lar, mas apenas um lugar para dormir e comer. Lá em casa, pelo menos o almoço, a vida é muito corrida para nós, mas pelo menos o almoço tem que ser feito todos juntos, debaixo de oração. Nós não comemos separados.
E a mesa não é lugar só de comer, mas é lugar de relacionar. É lá que minha esposa me fala o que aconteceu, é lá que eu falo para ela, é lá que minha filha conta como foi o dia, e é lá que os trigêmeos sujam tudo. E muitas vezes nem deixa a gente comer, por isso que é lugar de relacionar. Sabe, queridos, então o primeiro lugar que a gente deve ir é a nossa casa. Como o pastor Claudio Jones falou aqui, aquele rapaz que tinha terminado de ser liberto, ele quer seguir Jesus. Mas Jesus dá a ele uma missão tão importante quanto ir atrás dele. Volte para a tua casa. Cuida dos teus primeiro. Acho que é em Marcos que vai falar que ele foi por toda a região de Decápolis, evangelizando ali aquelas 10 cidades. Ele queria ir com Jesus, mas a casa dele era mais importante. A missão tinha que ser feita em casa. Não perca tempo, queridos. Não perca tempo. É o ano agradável ao Senhor. Ele começa hoje. Chega em casa, pega na mão da tua esposa. Esposa, pega na mão do teu marido, orem juntos. Tem quanto tempo que vocês não fazem isso? Dá um beijinho na testa, fala que ama. Pede desculpa. Aceita as diferenças, faz o outro feliz. A sua casa é um lugar de bênção. Seja abençoado. Viva a bênção do Senhor no seu lar. Não deixe que seus filhos olhem para você apenas quando você está aqui na frente. Talvez você tenha uma oratória linda. E aí ele fica dali olhando para você pregando. Fica falando com você. Fica te ganhando com o olhar, porque ele sabe que o que você está falando é verdade. Agora tem muitos filhos que olham os pais ou as mães aqui em cima e eles ficam olhando e falando: Deus, faz ele ser assim lá em casa também. Começa em tua casa, queridos. Uma família restaurada, ela se torna o evangelho público de Jesus. Então começa hoje. Começa em sua casa. Começa em sua casa. Famílias missionárias transformam relacionamentos em chamados. Atos 16, 31 e 34 vai falar a respeito da prisão de Paulo. Porque para mim família era tudo aquilo. Mas um dia o filho deixará seu pai e sua mãe e se casará. E vai ficar só tu e sua esposa, viu? Seu filho vai crescer. Lá em casa tem 4 crescendo. Meu Deus do céu. Mas a nossa casa, ela precisa entender da salvação. Nós, como já disse, o pastor Walter me propôs também falar um pouco também da minha rotina lá, da minha vida. Como tem acontecido. Nós tivemos a notícia que a Roberta estava grávida de trigêmeos. Foi uma loucura, porque é uma gravidez de alto risco. E começou com uma brincadeira de púlpito que se tornou profecia. Eu falei que ia orar por uma unção de fertilidade e que ia começar em mim. Aí eu apontei para o irmão e falei: depois é tu. Aí passou 3 semanas e descobriu que a mulher dele estava grávida. No mesmo dia que eu falei de mim, do irmão, eu olhei para outro e falei: depois é tu.
Aí passaram 4 semanas depois que a irmã de 3 semanas descobriu que estava grávida também. Aí eu falei para ela, depois é tu. Aí tá grávida, ainda faltam uns 3 lá que eu falei. Mas tá chegando. Tá chegando aqui também. Tá chegando. Mas em mim veio mesmo. Em mim Deus olhou assim, então vamos lá. Triplicada. Veio triplicada. Mas foi uma loucura, gente. Porque a gente não estava esperando, a gente não estava programado para ter veio 3 de uma vez. E em determinado momento iria nascer com 32 semanas. Roberta foi tomar injeção de corticoide para amadurecer o pulmão em Porto Seguro. E quando nós chegamos lá, estava um casal que estava fazendo pré-natal de alto risco também. Eu falei, olha, nasceu, amor. Ela, será? Eles estavam aqui ontem. Aí eu falei, eu acho que nasceu. Aí ela entrou e eu sou mais falante. Quando o marido passou por mim, eu falei, e aí, nasceu? Todo entusiasmado. Aí ele abaixou a cabeça e falou, não, os 2 morreram. Eu não tinha onde enfiar minha cara, gente. Eu falei, meu Deus do céu. Roberta começou a chorar lá. Tomou a injeção, nós voltamos com aquilo na cabeça. No outro dia a gente tinha um ultrassom da Roberta, lá em Eunápolis, fomos fazer. Adivinha? Liguei para o pastor Walter me acabando de chorar. Você lembra, pastor? Um dos bebês estava desenvolvendo mais que o outro. 29 semanas, não tinha como fazer o parto ali. Tivemos que ir para Salvador às pressas. Essa igreja nos ajudou demais. Presbitério. Vocês oraram muito por nós. Ficamos 2 meses em Salvador, gente. Sabe quanto estava um aluguel de um apartamento? Um quarto, uma cama, no mesmo quarto, um fogão e um frigobar? 14 mil reais o mês. Nós chegamos lá no período de carnaval. Só que a gente conseguiu um lugar para ficar, graças a Deus. Depois ficamos 1 mês dentro do hospital. E eu não saio falando, queridos, que eu sou pastor, não. Dificilmente eu me apresento como pastor. E no hospital na maternidade nós descobrimos algumas coisas. E tentamos de maneira oculta ajudar essas pessoas. E conseguimos ajudar muito. Até que faltando 2 dias para a Roberta ter o bebê, toda a maternidade já sabia que eu era pastor. Aí todo mundo passava lá pelo quarto falando, ô pastor, ora pela minha vida. Aí ia para lá se confessar. Aí ia para lá chorar. Aí ia para lá pedir oração. Aí no último dia as enfermeiras foram lá no quarto, pastor, vamos fazer um culto aqui na maternidade? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí Roberta com uma barriga desse tamanho, com um vestido que eu mandei ela jogar fora, que eu não aguentava mais ver ela usar. Aí ela, vamos amor, vamos fazer um culto. Aí a gente foi pro quarto vizinho, entrou aquela ala inteira em um quarto só, que era proibido, e a gente fez um culto lá naquele quarto, cantamos louvores, as pessoas choraram, as pessoas falavam de Deus, as pessoas pediam oração, as pessoas que não acreditavam em Deus começavam a falar. A gente via a gente morrer e a família ir lá no quarto falar assim, pastor, minha irmã terminou de morrer porque perdeu o filho, ora por mim. Eu não aguentava nem orar porque a gente fez amizade com aquele povo, mas a gente tinha que orar, a gente tinha que cumprir a missão. Roberta lá chorando, porque a gente conhecia o pessoal, e a gente orava, sabe por quê, queridos? A família missionária, ela é missionária no lugar que Deus colocou, e se Deus te colocou aqui, é para você evangelizar aqui.
Ah, pastor, mas aqui todo mundo é crente. Mas você tem uma escola que você estuda, você tem uma empresa que você trabalha, talvez no hospital, talvez na escola, na área da saúde, talvez no fórum, na prefeitura, em algum lugar, querido. Talvez você ache que seu trabalho não vale a pena, talvez você só pegue o lixo da rua e recolha, mas você está fazendo para a glória de Deus. Aonde você estiver. E sabe o que eu acho interessante nisso? Eu não queria estar naquele hospital nem conhecer nenhuma daquelas pessoas, porque eu não queria passar por aquela situação em momento algum. Mas se Deus me colocou ali, é porque nós tínhamos que estar ali. E eu quero dizer para você, se Deus te colocou aqui, é porque você tem que estar aqui. Você precisa amar as pessoas e falar a elas a respeito da salvação do Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa falar para elas que há esperança. Você precisa dizer que há salvação para você e para a sua casa. Você precisa dizer que Cristo morreu, mas a cruz está vazia e que Ele vai voltar e vai nos levar para um mundo onde não haverá mais dor, mais choro, mais doença, não haverá mais separação. Você é o missionário de Cristo, a tua família é o missionário de Cristo. Quando os teus filhos, quando a tua esposa, quando o teu marido verem vocês fazendo isso, eles vão querer te imitar. Na prisão, Paulo salvou, através do Evangelho de Jesus Cristo pregado, aquele carcereiro. E através da vida daquele homem, a casa dele também foi salva. A irmã Daíse contou o testemunho aqui, que a partir da divulgadora, a mãe dela conheceu Jesus. Nós queremos fazer coisas extraordinárias e achamos que são as únicas coisas que valem a pena. Mas tem muita casa esperando você bater na porta para que ela se abra. Caminhando para o fim, as famílias missionárias vivem com propósito, não apenas com planos. A minha filha mais velha vai fazer 11 anos. E é interessante porque eu nunca desejei a ela uma profissão. Nunca falei assim, eu quero que você seja médica. A única coisa que eu falo para ela é que eu quero que ela torça para o Botafogo. Já é um pedido duro demais, gente. Mas nunca pedi a ela para que ela fosse advogada, engenheira, arquiteto. Nem nunca impus minha mão sobre a cabeça dela para orar. Você será uma médica, que a maioria das pessoas querem que os filhos sejam médicos. Mas eu oro por ela e falo assim, que o Espírito nunca te abandone. Que você seja uma pessoa de bem, seja honesta, seja forte. Que você fale do amor de Deus. Mas hoje em dia, as pessoas têm feito muitos planos, mas não têm colocado Deus nos planos. E não têm perguntado se os planos que têm feito são os planos que Deus tem para a vida delas. Ah, pastor, você está dizendo que não pode ser médico? Tem que ser médico para a glória de Deus. E advogado para a glória de Deus. E policial para a glória de Deus. Tudo quanto fizermos para a glória de Deus. Mas a gente anda fazendo planos de viagens, planos de universidades, planos de emprego, planos financeiros, plano da casa própria, plano do carro próprio, plano de não sei o que, plano daquilo, e Deus está onde? Fora dos planos. É como correr atrás do vento.
caindo de um lado para o outro, perambulando, servindo um ao outro. Mas nós, queridos, nós precisamos viver com um propósito. E nós temos propósito. Sabe por quê? Porque nós nascemos de novo. Já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Sabe, eu acho lindo o texto de Romanos 8 completo. E eu acho que quando a gente está triste, a gente precisa ler esse texto. Quando Paulo ele vai falar, quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode te separar do amor de Deus? Ninguém pode te separar do amor de Deus. Principados, altura, profundidade. Quem pode te separar do amor de Deus? Mas os nossos planos, eles nos atrasam. Eles nos corrompem, eles nos fazem olhar e achar que estamos indo para outro lugar, que merecemos aquilo, que precisamos daquilo, quando na verdade nós já temos a salvação do Evangelho de Jesus Cristo, já foi nos dado poder, autoridade para ir sobre todas as nações. Mas como é o papel da família missionária, eu quero falar que primeiro Jesus vai falar, permaneçam em Jerusalém, permaneçam em sua casa. Depois ele fala, vão para a Judéia, vão para a região onde vocês estão instalados. E depois vocês vão para os confins da terra. Depois vocês são enviados. Qual propósito nós temos vivido? Pelo que nós temos gastado os nossos dias, rasgado as nossas vestes? Qual tem sido a origem da nossa oração? Qual tem sido o fim do nosso dia? Nós temos transparecido o amor de Deus, ou temos sido só mais um rabisco nas páginas que tem rasgado pelas ruas? Temos feito a diferença, sim ou não? Será que com nossas atitudes temos demonstrado que cremos realmente que Deus é suficiente em nossa vida e que nada pode nos separar do amor dEle? Sabe, nós temos vivido o tempo mais duro de nossa vida. Além dos trigêmeos, a minha esposa ela estava com um tumor no maxilar. E a nossa escala com os trigêmeos é 7x7, 24x24, sem folga. E a gente estava exausto, que a gente tinha um mês sem dormir. Aí eu falei, vamos lá em Belmonte, somos de Belmonte. Levei a Roberta para Belmonte para a gente tentar descansar, porque ela ia fazer a cirurgia de retirada do tumor do maxilar. Quando eu retornei para Eunápolis antes, o carro estourou o pneu em uma reta sem buraco, bateu a frente, quase capota. Eu fiquei 2 meses sem o carro que eu tinha comprado por conta dos trigêmeos. Nesse período, fiquei 3 semanas sem ver a Roberta. A concessionária que eu comprei o carro não dava jeito no carro. Aí eu fui pagar o aluguel de minha casa. Quando eu termino de pagar o aluguel da casa, a dona da casa pede a casa de volta. E eu já tinha 3 semanas sem ver Roberta, isso na semana da ordenação. Eu falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim?
Eu olhava para os tetos e não tinha saída. Eu saí andando, peguei um Uber para a rua com a minha filha mais velha que estava comigo lá em Anápolis. E o pastor Henrique me ligou. E aí a gente começou a conversar e eu dei risada. Aí quando eu desliguei o telefone, a Edith olhou para minha cara e falou assim: pai, como é que o senhor, passando por tudo isso, ainda consegue dar risada? Eu falei: filha, eu tenho um Deus que nunca deixou nada faltar para nós. Não será agora que Ele vai deixar. Sabe, queridos, a nossa fé demonstrada não apenas com palavras, mas em ações dentro da nossa casa é capaz de transformar a fé daqueles que vão ver a Bíblia através da nossa vida. Nós perdemos a casa, perdemos o carro, a cirurgia da Roberta foi tudo bem. Achei outra casa, me mudei, Deus não deixou nada faltar em nossa vida. Sabe por quê? Nós vivemos segundo o propósito de Deus para nossas vidas. Nós acreditamos que Ele tem algo para nós. Acreditamos que está chegando o tempo, um grande tempo da colheita. Assim como vocês estão vivendo aqui o mês de missões, nós também estamos vivendo lá o mês de missões. Lembro-me quando assumi a igreja lá em Anápolis, nós estávamos com 19 membros no hall de membros, mas domingo tinha vez de eu pregar para 4, 5, 6 pessoas. Hoje nós estamos com 52 membros e estamos multiplicando, marcando batizados, conseguindo avançar. Sabe, queridos, há um tempo de colheita e essa colheita começa dentro de casa. Você evangeliza em sua casa sai para a rua, você leva as pessoas para a sua casa, as pessoas comem com você, sentam na mesa com você, aprendem com você, elas veem como você trata seu marido, como você trata sua esposa, como você trata seu filho, elas veem como você vive o evangelho. A sua família é uma dinamite que você tirou apenas o pino, é o Espírito Santo que vai fazer explodir. Você tem isso em suas mãos. Jesus, Ele está fazendo algo novo, como foi dito aqui essa noite. Algo novo neste tempo. Para nós, não para Ele. Porque Ele já sabe tudo que será feito. Tudo que será feito. E eu quero finalizar dizendo a vocês que enquanto houver uma casa, enquanto houver uma casa servindo ao Senhor, haverá esperança. Essa casa pode ser a sua. Faça a diferença. No nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente fazer uma oração. Quero convidar você que está perto da tua família a segurar na mão dela, segurar na mão dos teus filhos, abraçar mais uma vez, colocar as mãos, tocar. Talvez olhar nos olhos, se você conseguir, se você for capaz disso, se você for capaz de tocar nas mãos, se você for capaz de falar baixinho o quanto essa pessoa é especial e importante para você. Se você for capaz de dizer a essa pessoa o quanto ela mudou a tua vida, o quanto ela é importante para você, o quanto você quer passar o resto dos seus dias com ela, o quanto você vai cuidar dela, o quanto você vai servir a Ele, o quanto você vai se dedicar à tua casa. Se você puder fazer um compromisso com essa pessoa, de ser a pessoa que você sempre prometeu a Cristo que seria, se você puder fazer um compromisso, dizendo que vai voltar ao primeiro amor, que vai voltar, vai pedir perdão, vai se arrepender,
Se você puder olhar nos olhos e falar só mais uma vez, vamos avançar como família. Se você puder pedir perdão, se você puder dizer que ama, não esqueça, Jesus e o Espírito Santo estão te conduzindo nesse momento. Ó Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Teu Espírito Santo está neste lugar. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Teu Espírito Santo, Ele transformou a minha vida. Ele colocou, Senhor, em mim o desejo de te servir, o desejo de servir em minha casa, o desejo de servir na minha rua, no meu bairro, aonde quer que eu esteja, Senhor. Ó Jesus, coloca aqui também, Pai. Coloca aqui também naqueles corações que por acaso se esqueceram, ó Deus, do compromisso que firmaram com o Senhor, Pai. Não é um compromisso firmado com o homem, mas é um compromisso firmado com o próprio Cristo, Senhor. Ó Espírito Santo, no nome de Jesus, renova a aliança da família esta noite aqui, Pai. Envia as famílias para dentro dos lares dela, para que as casas não sejam perdidas e para que as casas voltem a se transformar em um lar cheio de bênçãos, Senhor. Ó Senhor, eu oro, Pai, por cada criança que tem olhado e admirado seu pai, por cada pai que tem se dedicado na criação dos seus filhos, por cada mãe que tem se dedicado ao seu marido e tem se dedicado aos seus filhos. Ó Senhor, em nome de Jesus, coloca no coração força e coragem para servir ao Senhor, seguindo a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que a partir das famílias algo irá acontecer, algo irá ser transformado nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos homens, nas mulheres. Em nome de Jesus, Pai, tudo quanto o Senhor tem preparado para este lugar, não deixa de fazer, Senhor, não deixa de fazer. Eu quero te agradecer pela vida dos pastores, pela vida dos presbíteros, dos diáconos. E Pai, eu te peço, levanta evangelistas neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que Tu és, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Pastor.